Nós temos hoje o privilégio de participarmos da Santa Ceia do Senhor. E é um sacramento instituído para as pessoas que já têm uma experiência com Cristo, pessoas que são nascidas de novo, pessoas que saibam discernir o corpo e o sangue do Senhor. É possível que algumas pessoas participem até com uma certa superstição, ou então de uma maneira inadequada, comendo e bebendo para a sua própria condenação. A pessoa, para participar da ceia, como afirmamos, ela tem que ter tido uma experiência libertadora, ela tem que pertencer a Jesus, ter sido resgatada do reino das trevas para o reino da luz. Nós não lemos todo esse capítulo, nós encontramos no Evangelho de João 2 casos típicos, há outros, mas de encontros libertadores. Do próprio Nicodemos, a quem Jesus disse diretamente: você precisa nascer de novo, senão você não pode ver o reino de Deus. E aqui no caso, uma mulher chamada mulher de Samaritana, na região de Samaria. Esse texto, os irmãos, se quiserem, podem deixar no capítulo, que nós vamos ficar mais restritos ao capítulo. Diz que Jesus deixou a Judéia e ia para a Galileia, deixando o sul do seu país para ir para o norte, uma caminhada de 3 dias aproximadamente, e teria que passar por Samaria. E era necessário atravessar a província de Samaria. Os samaritanos eram mestiços, não só quanto ao sangue, porque haviam se misturado com pessoas que não eram judias, e pessoas de colonização, quando foram levadas 10 tribos pelos assírios, e os assírios colocaram ali algumas pessoas naquela região, e então eles eram misturados. E também tinha uma religiosidade, uma religião diferente. Eles aceitavam tão somente o Pentateuco e eram discriminados. Eram completamente discriminados porque não era de uma etnia pura, eles sofriam realmente preconceito. Talvez por isso que eu tenha contado de maneira tão maravilhosa a parábola do bom samaritano. Talvez por isso Jesus tenha, e eu creio que é muito provável mesmo, realizado milagres e destacado, dizendo: só este voltou para dar glória a Deus, com referência aos leprosos, dizendo: e esse era samaritano. Então, ele passando por aquela região, ele estava cansado, o que prova a sua humanidade. Ele se cansava, ele tinha fome, ele se entristecia, e ele era em tudo semelhante à nossa natureza humana. Ele era humano, com exceção do pecado. Nunca, jamais, ninguém poderia acusá-lo de pecado. E chegando ali naquela cidade, a cidade chamada Sicar, onde Jacó havia construído um poço, era um poço que havia alimentado gerações e gerações, era um poço milenar. E desse poço que ainda muitas pessoas estavam desfrutando dele, no passado também, não só pessoas, mas gados, e ainda era um poço bastante útil. Ele estava ali sentado quando surge uma mulher samaritana. O dia judaico normalmente era das 6 da manhã às 6 da tarde. E na hora mais quente do dia, ao meio-dia, o sol a pino, ali Jesus está descansando. Os discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos, quando essa mulher surge, talvez num trabalho rotineiro, e numa hora incomum para se buscar água. Normalmente as mulheres iam buscar água ainda mais cedo, quando o sol ainda não era tão intenso, tão forte. E essa mulher com certeza ia sozinha, porque se sentia discriminada por um outro fato, não só o fato de ser samaritana, o fato de ser de uma religião diferente,
mas porque havia tido vários relacionamentos, havia tido 5 maridos, e estava vivendo ainda com outro que não era seu marido. Eu estou apenas colocando o texto para extrair daí algumas breves lições, dentro do tempo que é tão pouco. E nessa rotina, essa mulher queria tão somente buscar alguma coisa útil, coisa tão útil como a água para a nossa sobrevivência, e era a sua comodidade trazer. E Jesus, então, além de tudo, além do fato dela ser uma samaritana, dela ser mulher, Jesus disse: mulher, dá-me de beber. É claro que para provocar uma conversa, um diálogo, e ela ficou perplexa, porque não era costume naqueles dias, naqueles tempos, se dirigir publicamente a uma mulher. Eram também discriminadas. As pessoas que leem o Evangelho veem como Jesus dignificou a mulher. É certo que por uma mulher também entrou o pecado no mundo, mas também através da mulher veio o nosso Salvador, né, Jesus Cristo. E a mulher então demonstrou a sua perplexidade e falou: mas como pode ser isso, né? Você não deveria nem ter me dirigido a mim, ainda está pedindo água para beber. E então chegamos aos versículos que lemos inicialmente. Ele falou: se você conhecesse, ou se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher, no seu entendimento natural, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Quando Jesus falou do novo nascimento para Nicodemos, ele pensou: bom, então como que vai ser? Um homem velho vai voltar ao ventre materno, vai nascer de novo? E essa mulher também falou: bom, mas não é possível, porque, dirigindo-se a Jesus, o senhor não tem nada, não tem como tirar, não tem uma corda, não tem sequer um cântaro para tirar essa água, e é muito profundo. E ela estava pensando realmente que lá nas profundezas, aquelas correntes de água, né, que Jesus estava tencionando tirar a água da profundidade, uma água fresca, uma água viva, uma água diferente. E até então, ela estava buscando tão somente a sua comodidade. Quando Jesus falou: olha, quem beber desta água tornará a ter sede. A gente percebe, né, que nós temos necessidade de hidratação, de bebermos água. E ele disse: mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para a vida eterna, uma vida eterna. E a mulher ainda não estava compreendendo. E ela falou: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Ela estava entendendo que se Jesus desse daquela água a qual ele estava se referindo, ela não teria mais aquele trabalho rotineiro, cansativo, repetitivo, de voltar a buscar água. Mas Jesus estava falando aqui, e ele deixa muito claro, nesse mesmo evangelho, como numa daquelas grandes festas judaicas, eram 3 grandes festas, numa delas, diz que houve uma festa, e no último dia, o grande dia da festa, no apogeu da festa, o momento mais importante da festa, levantou-se Jesus e exclamou, ele gritou, né, falou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Na verdade, a pessoa que crê em Jesus, ela se satisfaz, né? Ela se dessedenta. E Jesus então estava chamando as pessoas para crerem nele, para uma vida de plena satisfação, que na verdade aquela água era importante,
a qual ele também pediu para a mulher, mas ele estava falando de uma água que é, na verdade, uma manancial, uma fonte a jorrar no seu interior para a vida eterna. Agora, então, começava a aclarar mais a situação, e Jesus foi mais incisivo. Ele disse, logo em seguida, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. A verdade, meus irmãos, pode estar na boca de pessoas, não só dos crentes. Essa mulher não tinha uma experiência com Deus, mas ela foi verdadeira. É muito triste quando as pessoas não assumem os seus erros, as suas falhas. Jesus elogiou a mulher, falou, você foi verdadeira, você está falando certo, você não tem marido, porque você teve maridos, e agora o que você tem não é o teu marido. Jesus tocou no ponto crucial na vida daquela mulher, porque o Evangelho, ele primeiramente faz um diagnóstico, ele leva a pessoa a saber onde está o seu mal, o seu pecado, que se manifesta de diferentes formas. E eu digo de diferentes formas pelo seguinte, porque aquela mulher não era diferente de outros seres humanos, ela queria tão somente ser feliz, e não havia conseguido até então. Tinha problemas não entendia a religião como deveria ser entendida, e não havia encontrado a felicidade nos relacionamentos. Interessante que são diferentes formas. Há pessoas que pensam que vão ser felizes quando conseguirem certos bens materiais, certas possessões, em termos alcances de graduações, tudo aquilo que é possível o homem tentar uma realização, mas na verdade nada, e nem os relacionamentos são suficientes para levar uma pessoa a estar plenamente satisfeita. C.S. Lewis, que nós citamos hoje pela manhã, que ele era um acadêmico de Oxford, ele era ateu, e um dos mais respeitados escritores, apologeta, que transmite o Evangelho a pessoas de uma forma diferente, né, levando às conclusões. Ele falou que ele cria em Deus assim como cria no sol. O sol está ali, não só porque é como o sol, Deus é como o sol autoevidente, com seus raios, seu calor que transmite, mas porque diante da sua luminosidade ele podia distinguir todas as coisas perfeitamente. Então ele passou desse estágio de ser um ateísta para um teísta, crer em Deus, e posteriormente ele passou a aceitar o cristianismo, ter uma visão cristã do mundo. E ele falava bastante em termos filosóficos de que se há um desejo que esse mundo não pode satisfazer, naturalmente tem que haver um céu para satisfazer. Essa mulher, ela tinha um desejo de ser feliz. Não sabemos se ela foi abandonada várias vezes. Eu sempre posso imaginar que ela falou, talvez exista alguma coisa errada comigo, porque eu não sou capaz, os homens me desprezam, porque nós sempre pensamos na mulher, mas nunca pensamos realmente no lado terrível de muitos homens. Mas o fato é que ela não tinha encontrado satisfação, não tinha encontrado a felicidade nos relacionamentos. E ninguém encontrará, ninguém será feliz nas possessões, nos relacionamentos. A nossa felicidade está realmente em Cristo. A nossa felicidade está em Cristo. Eu penso num dia como hoje, nesses dias em que muitos estão indo para o carnaval, fantasia, essa festa popular, tida como manifestação cultural, mas que traz tanto prejuízo, demanda recursos públicos. Me lembro que, quando criança, eu participei uma vez só do carnaval, no matinê infantil. Os irmãos podem pensar, não era tão travadão assim, eu era criança, né? E foi aqui na ABASC, na Associação dos Alfaiates de São Carlos, que hoje é o Templo da Universal. Ali era um grande clube. Me lembro que um primo de São Paulo veio e levou então algumas crianças, eu fui entre eles. Não tenho
boas lembranças disso. Isso veio à minha mente porque estava falando nesse assunto, e pensando como que uma pessoa pode ser feliz, se preparar tanto, gastar tanto, se expor a tantos riscos, num momento tão enganoso e tantas dificuldades, porque não se encontra a felicidade a não ser em Jesus Cristo, a não ser em Jesus Cristo. Então, a pessoa, para aceitar a Cristo, para ter uma experiência transformadora, tem que ser tocada por Deus. Jesus estava esperando aquela mulher antes que ela chegasse. Às vezes as pessoas fazem as suas rotinas, até para vir à igreja. Hoje é domingo, eu vou me vestir, eu vou à igreja, mas Jesus está aqui, antes mesmo que você tenha chegado. E você vai naquela rotina, naquele encontro, mas Jesus, ele vai diagnosticar, através da palavra, que existe alguma coisa que você tem buscado na sua vida, que não vai lhe satisfazer. Então a pessoa às vezes compra um carro, ou consegue alguma coisa, ou ganha algum dinheiro, ou faz uma viagem, e a gente vê que as pessoas realmente não estão felizes, e elas não falam de coisas espirituais. Há pessoas que não são capazes mais de conversar sobre as Escrituras, sobre o Evangelho, sobre a graça de Deus, são completamente mundanos. E há muitos filhos de crentes não convertidos que anseiam por uma vida diferente, distante, quem sabe, da vista dos seus pais, distante da igreja. Nós não estamos dizendo isso com crítica, mas no sentido de dizer que não é possível alguém ser feliz à parte de Cristo. Se eu tiver um relacionamento, se eu conseguir me casar com tal pessoa. Não, a pessoa não casa para ser, ele tem que amar a pessoa, mas na verdade a felicidade plena vem em Cristo. Alguém precisa ser tocado. O Evangelho é isso, ele mostra o diagnóstico e mostra também a cura, como que a pessoa vai aceitar. Meus irmãos, a coisa mais triste que tem é quando a pessoa tem um coração endurecido, cheias de confusão. Aquela mulher estava com problemas de onde é o lugar que eu devo adorar. Ela tinha alguma noção. Será lá em Jerusalém? Será no Monte Gerizim? Jesus, ele não ficou no meio termo. Ele falou, não, é em Jerusalém. Mas chegou um momento que não é nem lá e nem aqui. Eu estou agora, os verdadeiros adoradores adoram em verdade e em espírito. Então, aquela mulher entendeu o Evangelho, porque quando Jesus falou, vai chamar teu marido, e disse aquilo para ela, falou, eu vejo que tu és profeta. E daí ela se interessou sobre essa questão de adoração. E Jesus foi falando com ela sobre a verdadeira adoração, E ela foi chegando, falou, eu ouvi também que vai chegar o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, anunciará todas as coisas. Então Jesus se revela, eu sou, eu que falo contigo. Ela vai tendo uma visão da sua pecaminosidade, daqueles relacionamentos desaprovados por Deus, daquela busca errada, como muitos estão buscando no carnaval, nas drogas, nas bebidas, na jogatina. Há pessoas que estão aí completamente enganadas. Mas quando Jesus mostrou onde que estava o erro, e nós precisamos aprender onde é que está o problema, a dureza do coração, ela começou então a entender, falar sobre adoração. Jesus foi, a pessoa passa a ter uma ideia de si mesma, do seu pecado, e tem uma revelação de Jesus Cristo. Jesus falou, eu estou aqui, eu estou falando contigo. Então, nesse ponto, chegaram os discípulos e ficaram pasmos. Falaram, não é possível, O mestre está conversando com a mulher, mas eles respeitaram, Nenhum deles teve coragem de interpelar a Jesus, e dizer assim, que perguntas, ou por que falas com ela? Mas o fato é que aquela mulher estava tão impactada, que ela deixou o seu cântaro, que ela foi buscar água, já tinha agora até passado, esqueceu do propósito daquela vinda ali, e ela foi falar com o terceiro, foi falar na sua cidade, e quando chegou lá, os homens, na primeira vista, tiveram dificuldade para aceitar aquele testemunho,
Tanto que mais tarde eles disseram: olha, nós viemos porque, inicialmente porque você falou, mas agora não é mais por isso, é porque nós vimos, nós tivemos diante de Jesus. Eu creio que o propósito de Jesus era, na verdade, alcançar aqueles samaritanos, aquela cidade, e nada melhor que um próprio samaritano, que fosse um judeu, falar de outra etnia. Eu senti isso quando trabalhei no Paraguai, juntamente com a minha esposa. Nós éramos muito jovens, as dificuldades naturais, um país tão próximo, mas muitas semelhanças, mas muitas coisas diferentes. Era só aparência, havia coisas muito distintas, muito diferentes. E naquele tempo, quando chegou o primeiro missionário, o reverendo Evandro Luiz da Silva, que fez o casamento do Baltazar e da Mirna, de saudosa memória, faleceu recentemente, se converteu lá um médico, um júdio, um que tratava as pessoas com ervas, um feiticeiro, e ele tinha vários filhos, e dois desses rapazes, um veio morar na casa do meu cunhado, e foi ali, ele, um tempo depois foi para o seminário, depois eu fui posteriormente ao Paraguai. O outro irmão dele veio também morar na minha casa, e ambos se tornaram os primeiros pastores presbiterianos no Paraguai, porque era a maneira própria, de falar o mesmo idioma, principalmente o Guarani, Nós aprendemos bastante espanhol, mas tínhamos dificuldades com o Guarani, e também os costumes, E eu creio que essa mulher, por ser samaritana, teve um alcance muito grande. Primeiramente, a barreira, mas até agora ela não era de boa fama, era uma mulher que teve muitos relacionamentos impróprios, mas ela está tão enfática nesse ponto, que ela viu alguém que ela afirma ser o Messias, que é o Salvador do mundo, e nós vamos ver. E quando viram, eles disseram para Jesus: fica mais conosco. Eles estavam encantados com a pessoa de Jesus, por causa daquele testemunho. Então, na verdade, meus irmãos, ninguém vem a Cristo se não for tocado. Jesus podia pedir a água simplesmente, e não prolongar aquele assunto, mas Jesus, ele tocou o coração daquela mulher, quebrando barreiras, quebrando preconceitos, mostrando-se uma pessoa dócil. E agora ele falou: eu estou pedindo para você, agora é você que está precisando de mim, porque você pode me dar essa água, que é importante, mas é uma água que eu vou tornar a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais, pelo contrário, é uma fonte, é um manancial. Então a pessoa tem que ser tocada por Deus, mas a pessoa precisa ter fome e sede de justiça. É interessante que algumas pessoas que parece que não vão se converter nunca, elas até gostam, apreciam, toda religião é boa, olha que palavra interessante, mas se o Espírito de Deus não tocar, não quebrantar essa pessoa, não há possibilidade. E é uma maravilha quando o Espírito toca na vida de uma pessoa. Quando Paulo estava pregando para algumas mulheres à beira de um rio, ele julgava ser um lugar de oração, diz que o Espírito Santo abriu o entendimento de Lídia para acolher as palavras que ele estava dizendo. Eu sempre digo que nós não devemos orar. Pessoal, vou orar para o meu marido se converter, vou orar para não vai se converter, não vai. Nós temos que orar para que o Espírito o converta, porque ele por si não vai. Pode ficar quanto tempo, vai continuar naquela rotina, como aquela mulher ficaria a vida toda buscando a água, não podia ir com outras mulheres, porque com certeza as outras não queriam andar com ela, por causa da sua má fama. Mas Jesus, ele alcança o pecador. Ele disse: eu vim para buscar e salvar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio para buscar para curar os sãos, mas os que precisam. Então, nessa noite, quem sabe esse templo é para muitos um poço de Jacó. Você veio por uma rotina, porque acostumou, porque você é filho de crente, eu tenho parente, ou mesmo que gosta de encontrar pessoas aqui, é gostoso, tem esse caráter social, mas nós temos que nos encontrar realmente com Jesus, e Ele pode ter chegado aqui antes de você, e Ele então toca no nosso coração.
ele não está olhando agora para muitas coisas que ainda vão ser esclarecidas. Você precisa entender o principal, que somente Ele é que satisfaz, mais nada. Quando nós olhamos para essa nação enlouquecida, esses gastos, essas consequências, que vai acabar na quarta-feira de cinza, pessoas cansadas, pessoas esgotadas física, economicamente, com tantos problemas, porque não encontraram a alegria, a vida abundante. Jesus, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Que pena que muitos jovens chegam a uma certa idade e abandonam as igrejas. Seus pais talvez tenham culpa nisso, porque não estiveram atentos. Às vezes não têm tido culpa, porque não são somente os pais que educam os nossos filhos. O mundo está aí com seus tentáculos, agarrando, mas muitas pessoas estão aí. A droga, a bebida, o jogo, e tudo que esse mundo possa oferecer. E para essa mulher, o problema dela é o seguinte: ela queria ser feliz. Quem não quer ser feliz aqui? Eu acho que todos querem ser felizes. Todos querem ser felizes. Mas muitos estão completamente equivocados. Não está nas coisas, não está nas pessoas. A felicidade plena está em Cristo. E quando Cristo toca no coração, quando a pessoa deixa agora tem fome e sede de justiça. E quando a pessoa deixa o seu passado para trás, por quê? Porque ela deixou o cântaro que havia de mais importante para tirar água. Ela fala para Jesus: como é que vai tirar água se o senhor não tem nem com o que tirar? Mas muito mais profundo que aquele poço era realmente o problema daquela pessoa, daquela mulher discriminada, com pouco entendimento e entendimentos equivocados sobre religião. Mas Jesus vai trabalhando o seu coração, vai quebrando e vai acolhendo, vai falando da água da vida, vai falando. Quando ela entra em adoração, ele diz que ele é o Cristo e que Deus quer verdadeiros adoradores. Hoje muitas igrejas são realmente um mercado de consumo. As pessoas falam: eu preciso receber uma bênção no meu trabalho, na minha família. Todos nós precisamos de bênção, mas nós precisamos muito mais. Isso os pregadores têm dito: é do Deus da bênção. E a crença que nós vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E é preciso um impacto missionário. Nós falamos sobre muitas coisas que podemos falar, mas é estranho que só falamos de coisas que não são de cunho espiritual, coisas que realmente não é uma linguagem do reino, é uma linguagem mundana. Meus irmãos, e a pessoa não pode partir desse mundo sem ter uma experiência com Cristo, uma experiência libertadora, uma experiência de salvação. E Jesus instituiu esse sacramento para aqueles que são seus, porque verdadeiramente nós somos edificados, nós somos abençoados, nós crescemos quando participamos dele. É uma grande oportunidade, porque nós recebemos benefícios de Cristo de forma espiritual. A pregação da palavra, a participação da Santa Ceia, a oração, a comunhão com os irmãos. Mas antigamente nós dizíamos que aqui dentro era o caminho estreito e lá fora era o caminho largo. Hoje o caminho largo e o caminho estreito estão dentro da própria comunidade. É visível isso, E nós precisamos tomar muito cuidado e não deixarmos ser equivocados, e não nos equivocarmos, sabendo que não é em coisas, um carro, uma casa, uma viagem, um estudo, são coisas boas, mas não satisfazem a nossa sede no íntimo do nosso ser. Não precisamos deixar realmente enganarmos. Nós precisamos de Jesus Cristo, que Ele tira a nossa sede, Ele traz tranquilidade. E a pessoa não buscar nenhuma fuga, como nós estamos vendo nesses dias, e não somente nesses dias, mas principalmente nesses dias, que é o apogeu.
Essa é a festa mais conhecida no exterior a respeito do nosso país, o Carnaval. Mas não é somente lá. Dentro da própria comunidade pode estar o caminho estreito e o caminho largo, e nós precisamos buscar a plena satisfação em Cristo, uma vida de consagração, e quem beber dessa água, acabou a sua inquietação, não vai ficar saltando de um lado para o outro, vai encontrar a paz, e diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que todos nós tenhamos, quem não tem, tenha uma experiência libertadora. Às vezes é possível a pessoa ficar muitos anos numa comunidade sem ter um encontro com Cristo, muitos anos, e é preciso então ter uma definição, esse encontro com Cristo que satisfaz. Que Deus nos abençoe. Eu vou fazer uma oração e em seguida vamos cantar um hino para participarmos da Santa Ceia. Senhor, nós te damos graças por Jesus Cristo. Nós damos graças a Deus porque Ele é o dom inefável. Nós damos graças porque podemos participar nessa noite juntos, como irmãos. E se alguém ainda não encontrou, Senhor, a satisfação em Cristo, que não teve a sua libertação, está preso a ideias equivocadas do ponto de vista religioso, se está tentando, Senhor, outros meios, ou iludidos, ó Deus, por outros meios que levam à morte e não a uma vida que satisfaz. Nós te damos graças por esse registro tão maravilhoso de uma pessoa que encontra Cristo e pode falar aos seus próprios conterrâneos, no caso samaritanos, de uma forma mais adequada, com mais aceitação, e que nós também possamos, ó Deus, sentir que esse pode ter sido a nossa história. Fomos tocados, fomos também diagnosticados no nosso mal. Devemos deixar, Senhor, o nosso passado lá distante e sentirmos, Senhor, um impacto missionário contando a outros a respeito da pessoa maravilhosa de Jesus. Se alguém porventura não tem encontrado ainda com Cristo, que hoje seja um grande dia, um dia marcante, lá no íntimo do seu coração. Pedimos, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.